Imagine sobrevoar as vastas e inóspitas terras do Alasca. Abaixo de você se estende uma imensidão de gelo, floresta e lagos tão profundos que parecem tocar o centro da Terra. Em um desses lagos, o Ilhama, mora uma lenda que intriga moradores, cientistas e curiosos há mais de 80 anos: o Monstro do Gelo. Conhecido por muitos como o Monstro do Lago Ilhama, este ser colossal seria uma espécie de tubarão gigante ou talvez algo ainda mais antigo, escondido sob as águas gélidas. Uma criatura que desafia explicações, mas que continua a alimentar uma mistura perigosa de fascínio e medo. Foi em julho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que os pilotos Bob Alias Worth e Bill Hammersley realizaram um voo de rotina sobre o Lago Ilhama. A missão, que era para ser tranquila e sem surpresas, mudaria para sempre a vida dos dois homens. Enquanto admiravam a paisagem, avistaram uma sombra prateada sob a superfície do lago. Não era uma embarcação e nem parecia ser uma baleia ou um cardume de peixes. A criatura era comprida, parecia ter corpo metálico e com uma cauda semelhante à de um peixe. Ela se movia com uma fluidez assustadora, como se fosse parte viva do próprio lago. Ambos ficaram em choque e por um tempo guardaram segredo, temendo serem ridicularizados. No entanto, ao longo dos anos, outros começaram a relatar visões semelhantes, e os rumores da criatura começaram a se espalhar sobre a criatura do lago. Desde os primeiros relatos impactantes nas décadas de 1940 e 1950, a pergunta que ficou martelando na cabeça de cientistas, pescadores e curiosos foi: será que essa criatura realmente existe? Após o avistamento de 1942, os relatos começaram a se multiplicar. Pescadores contavam histórias de anzóis destruídos, linhas de pesca puxadas com força descomunal e, em alguns casos, embarcações levemente danificadas por algo que emergia rapidamente da água. Pilotos diziam ver troncos se movendo contra a corrente. Famílias locais relatavam bandos inteiros de aves aquáticas desaparecendo misteriosamente da superfície. O padrão era claro: havia algo ali, algo com fome, força e inteligência. Em 1963, um pesquisador disse ter avistado um peixe de mais de 9 metros que nunca veio à superfície para respirar. Nos anos 1970, a obsessão cresceu a ponto de o próprio governo do Alasca e o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos se envolverem em expedições oficiais. Helicópteros, drones rudimentares, barcos com sonar e até mergulhadores experientes foram enviados à região do lago. O objetivo era encontrar qualquer indício tangível da criatura, mas, apesar do aparato e da esperança, o resultado foi frustrante, já que nada conclusivo foi registrado. Em 1977, o piloto Tim Laporte e seus passageiros viram um animal com cauda vertical mergulhando e espirrando água como um submarino desgovernado. No entanto, muito antes da chegada de colonos e pilotos, os povos nativos da região já falavam sobre uma criatura gigantesca que habitava o lago. Os Yupik e Aleutes o chamavam de Jeknak ou Gonakadet, e as lendas oscilavam entre ser uma deidade protetora e um predador implacável. Em algumas versões, ele era um espírito do lago que castigava os pescadores gananciosos. Em outras, um animal monstruoso que devorava canoas inteiras. A consistência entre os relatos modernos e os mitos antigos comprovam que esses registros orais remontam a séculos, o que fortalece a ideia de que há algo mais do que mera imaginação em jogo, já que diferentes povos, separados por gerações, descrevem a mesma entidade assustadora nas águas de Ilhama. A criatura tem corpo alongado, cor acinzentada, grande velocidade e a capacidade de desaparecer nas profundezas em segundos. Com tantas histórias, a ciência naturalmente se interessou e diversas expedições foram feitas ao Lago Ilhama, especialmente entre as décadas de 1960 e 1990. Nenhuma conseguiu capturar evidências definitivas do ser que habita as profundezas do lago, mas várias teorias surgiram. O Lago Ilhama não é qualquer lago e suas características físicas dificultam as expedições. Além de estar localizado no sudoeste do Alasca, sendo o maior lago do estado e um dos maiores da América do Norte, ele cobre mais de 2.600 quilômetros quadrados de superfície, com mais de 120 quilômetros de extensão e quase
35 quilômetros de largura e tem profundidades que ultrapassam os 300 metros. Devido à sua localização combinada com a extensão e profundidade, ainda possui temperaturas congelantes. Além disso, o fundo do lago é coberto por detritos com vegetação e formações rochosas que dificultam fazer seu mapeamento completo. Cientistas estimam que menos de 40% do fundo do lago tenha sido explorado com as tecnologias de varredura moderna. Isso abre espaço para a existência de cavernas submersas ou câmaras isoladas. Todas essas características podem ser as condições ideais para uma criatura de grande porte viver escondida por séculos. Seu isolamento geográfico também contribui para a escassez de testemunhas. Com acesso limitado, principalmente por via aérea ou barcos resistentes ao frio extremo, o lago permaneceu praticamente inexplorado até meados do século XX. E se isso tudo já não fosse incrível o suficiente, há provas de que o lago possui conexões subterrâneas com o mar de Bering, o que permite que animais marinhos entrem e saiam, sendo este um detalhe crucial para algumas das teorias que tentam explicar a origem da criatura. Existem algumas hipóteses mais viáveis sobre o que poderia viver no lago. A preferida é de que seriam esturjões brancos gigantes, tendo em vista que esses peixes pré-históricos podem ultrapassar 6 metros e viver por mais de 100 anos. Além de seu dorso acinzentado e sua natação lenta, se encaixam como parte das descrições. No entanto, nunca foi capturado nenhum esturjão no lago, mesmo com o uso de redes profundas. Outro peixe possível seria o tubarão dorminhoco do Pacífico, uma espécie de águas profundas e frias, que pode habitar a região costeira próxima. Há teorias de que ele possa migrar para o lago através dos túneis subterrâneos conectados ao mar. Essa espécie é enorme, chega a 7 metros de comprimento e tem um comportamento que bate com alguns relatos, como ser lenta, silenciosa, mas capaz de ataques repentinos. Uma terceira teoria é de que os avistamentos nada mais são que peixes fictícios ou fenômenos naturais, já que alguns biólogos acreditam que reflexos, troncos flutuantes ou mesmo ilusões ópticas podem ter gerado a lenda. Esses fatores, entretanto, não explicam os danos físicos a barcos e os ganchos entortados ao longo dos anos. O fato é que, com o passar do tempo, diversos grupos independentes tentaram capturar ou ao menos fotografar o monstro. Um dos casos mais interessantes foi o de uma expedição privada em 1999, quando um grupo financiado por um milionário curioso tentou usar enormes jaulas com carne de foca como isca. Durante a madrugada da segunda noite, os sensores de movimento dispararam e, quando os mergulhadores desceram para investigar, encontraram a gaiola torcida, a corrente partida e nenhum rastro do que havia causado o estrago. A única coisa que restou foi um gancho de aço grosso completamente deformado, algo que exige uma força brutal gigantesca para acontecer. Os membros da expedição nunca divulgaram as imagens captadas pelas câmeras submersas. Já um dos relatos mais perturbadores envolveu um missionário local. Quando ele e um amigo preparavam armadilhas com isca para capturar algo grande no lago, o avião de seu amigo, atracado próximo à armadilha, foi sugado para baixo repentinamente. Muitas horas depois, os destroços reapareceram e os cabos estavam desaparecidos. Ganchos grossos de aço estavam completamente esticados, como se algo com força absurda os tivesse puxado. Outras notícias envolvem mortes não explicadas, animais mutilados e até colapsos estruturais em embarcações que nunca haviam apresentado defeitos. Assim, a figura do monstro do gelo do Alasca ganhou vida própria. Ele aparece em documentários do Discovery Channel, History e National Geographic. Também já foi tema de podcasts, livros de mistérios e programas sobre criptídeos, ao lado do Pé Grande e do monstro do Lago Ness. Esse último sendo a principal comparação mítica que o monstro do gelo do Alasca recebe. No entanto, estudiosos destacam a diferença essencial, já que enquanto Ness tem registros majoritariamente fotográficos, muitos deles questionáveis, o monstro do Lago Ilhama tem múltiplos testemunhos de pescadores, pilotos e até cientistas. Vale mencionar que outros seres lendários também foram comparados ao monstro do gelo, como Champ, do Lago Champlain, entre Estados Unidos e Canadá, o Ogopogo, do Lago Okanagan, no Canadá, e Nahuelito, da Patagônia Argentina.
Seriam todos membros de uma espécie aquática ainda desconhecida? Fato é que, com a história, o turismo na região aumentou e guias locais organizam passeios com a esperança ou marketing de avistar a criatura. Para os habitantes, a história é uma mistura de orgulho e temor. Muitos se recusam a pescar em certas áreas do lago até hoje. Isso acontece pois, enquanto a mídia se concentra nos casos mais espetaculares, há centenas de testemunhos silenciosos vindo de moradores locais, especialmente povos nativos que vivem à beira do lago há gerações. Um pescador aleute contou em 2010 que viu algo do tamanho de um ônibus escolar passando sob seu barco. O motor parou misteriosamente e o rádio ficou mudo por alguns minutos. Já uma guia de turismo ecológico descreveu um vulto prateado que cruzou o lago em velocidade absurda, criando uma esteira de ondas mesmo com as águas tranquilas. Esses relatos geralmente não são formalizados, mas seguem um padrão inquietante de descrever uma criatura que parece evitar contato humano direto, mas que observa sempre das sombras. Na última década, pesquisadores de universidades do Canadá e dos Estados Unidos começaram a usar tecnologia de monitoramento térmico via satélite para estudar lagos congelados do hemisfério norte. Curiosamente, nos invernos de 2017, 2020 e 2022, os sensores detectaram movimentos térmicos incomuns sob o gelo do Ilhama. Essas trilhas térmicas tinham mais de 10 metros de extensão e pareciam se mover em linha reta por centenas de metros antes de desaparecerem. A hipótese oficial é que sejam massas de peixes agrupados, mas para muitos, a explicação não convence. Alguns entusiastas chegaram a sugerir que o monstro seria, na verdade, um descendente do megalodon, o tubarão pré-histórico que dominava os oceanos há milhões de anos. Essa teoria ganhou força com a descoberta de fósseis relativamente recentes, com menos de 2 milhões de anos, em águas profundas. O principal argumento de defesa da teoria seria que esse predador conseguiu sobreviver às mudanças climáticas do passado e que talvez uma pequena população tenha migrado para lagos profundos e isolados, onde se adaptaram às condições de baixa luz e frio extremo. No entanto, a ciência refuta essa ideia com base na salinidade da água e nas necessidades alimentares que um possível megalodon teria. Mas como explicar os relatos? Existe uma teoria menos popular, mas provocadora, a de que o mistério está sendo abafado. Alguns acreditam que governos ou corporações locais têm interesse em manter o lago sem mitos, pois isso impactaria a economia de turismo, pesca ou mineração. Curiosamente, relatos de filmagens e documentos obtidos por pesquisadores em expedições privadas frequentemente desaparecem ou não são divulgados. Uma ex-funcionária do Departamento de Pesca do Alasca afirmou em 2018 que havia um dossiê interno contendo dezenas de registros não publicados sobre o monstro, o qual, segundo ela, foi arquivado por questões políticas. Mas e se o monstro do Lago Ilhama não for um animal, e sim uma anomalia geológica? Alguns geólogos sugerem que tremores subaquáticos e erupções de gás metano poderiam causar fenômenos semelhantes a avistamentos, incluindo bolhas gigantes que levantam barcos e empurram detritos. Outra possibilidade seria a de correntes térmicas profundas que arrastam cardumes inteiros de forma sincronizada. Contudo, essas hipóteses não explicam os ganchos tortos, os cabos arrancados e os relatos visuais de um corpo sólido, prateado e com cauda. Com o avanço da tecnologia, como sonares de alta definição, inteligência artificial para a leitura de padrões subaquáticos, drones aquáticos autônomos, o Lago Ilhama pode estar mais perto do que nunca de revelar seus segredos. E uma nova expedição já está marcada para 2026 e promete ser a maior já realizada na área, com patrocínio de universidades e Instituto de Biologia. Enquanto isso, o mistério permanece. Mas por que histórias como a do monstro do Lago Ilhama persistem, mesmo sem provas concretas? A resposta pode estar na psicologia humana. O medo do desconhecido é ancestral. Lagartos gigantes, monstros marinhos e sombras nas águas profundas são arquétipos presentes desde os mitos gregos até os filmes modernos. Essas histórias nos lembram que, por mais que avancemos tecnologicamente, a natureza ainda guarda seus segredos e nós ainda temos muito a temer e a admirar nela. Apesar de falta de vídeos definitivos, esqueletos ou imagens claras,
o monstro do Lago Ilhama continua fascinando. A cada novo relato, a cada linha de pesca rompida, renasce a ideia de que algo ancestral vive sob a superfície do lago. Seja um tubarão, um peixe gigante ou uma manifestação folclórica, o monstro do gelo simboliza algo maior. A persistência do mistério em um mundo que acreditamos já ter decifrado por completo. O monstro do Lago Ilhama pode ser apenas uma lenda, mas também pode ser o próximo grande achado da ciência. Com lagos profundos ainda inexplorados, espécies marinhas sendo descobertas a cada ano e a convergência entre mitos antigos e relatos modernos, é impossível descartar completamente a possibilidade. Até que surjam evidências definitivas, resta ao mundo observar, estudar e, acima de tudo, respeitar os mistérios que os confins do planeta ainda escondem. E você? O que acha que se esconde sobre as águas profundas do Lago Ilhama?